Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver uma parte do capítulo 3 sobre a criação. Nós vamos ver a criação, a formação dos mundos e a formação dos seres vivos também. É um capítulo bastante interessante, mas como ele é muito extenso, a gente vai ver só essas duas coisas e depois continua nos outros vídeos. Então, a formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os preenchem. Então, o universo é tudo, né? A pergunta de número 37. O Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? Kardec falou assim: e aí, como é que é isso? O universo sempre existiu ou foi criado em determinado momento? A resposta dos espíritos: sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Então, os espíritos às vezes são meio secos, né? Eles trazem uma resposta curta e grossa. Olha, é claro que ele foi criado. Se ele não fosse criado, ele não era uma obra de Deus. Kardec comenta: a razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, alguém criou, e se alguém criou, esse alguém é Deus. A pergunta 38, Kardec também vai além, ele diz assim: como Deus criou o universo? A resposta dos espíritos: para me servir de uma expressão comum por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Nós vamos encontrar em Gênesis, primeiro capítulo, versículo 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, o universo foi criado através da vontade de Deus. Mais detalhes fica difícil. A pergunta 39. Poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? A resposta dos espíritos: tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, tem coisa que a nossa inteligência não consegue abranger. Eu dou sempre o exemplo, né, de física quântica, porque eu não entendo, mas nem a física newtoniana, que é a básica, eu não consigo entender. Imagine a física quântica, está muito além da minha possibilidade. Minha área é biológicas, né? Não tem nada a ver com exatas. Então, às vezes, a gente não consegue entender. Então, ele fala assim: olha, tudo que vocês vão conseguir captar é que o mundo se formou por condensação da matéria que estava disseminada no espaço. A pergunta de número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Assim, se o mundo é feito por condensação da matéria, ele pode explodir e essa matéria voltar novamente ao espaço? A resposta: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então não tem nada de estranho se um planeta explodir, é só a matéria se reestruturando. Pergunta 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Assim, quanto tempo demorou para formar a Terra? A resposta: nada te posso dizer a respeito,
porque só o Criador o sabe, e bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Vixe, Mãe Santíssima, a gente está muito longe de conseguir entender como é que o mundo se formou, ainda mais em quanto tempo, né? As pessoas vão dizer, mas Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Isso é uma alegoria, um símbolo da criação de Deus. Para quem quer entender melhor o assunto, eu recomendo que procure Gênesis à Luz do Espiritismo no YouTube. São 73 vídeos feitos por Haroldo Dutra Dias, onde ele explica esse primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Vamos agora passar para a formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? A resposta: no começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Antes que alguém comece, né? Mas nós somos criacionistas ou evolucionistas. Uma coisa não elimina a outra. Nós acreditamos que Deus criou tudo, então nós somos criacionistas, mas nós entendemos que houve uma evolução do ser vivo e por isso nós somos evolucionistas, não tem que ser um ou outro. A ciência explica e a religião também, uma completa o aspecto da outra. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A resposta: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. A gente sabe, através da ciência, que houve a evolução de um agregado de proteínas até um serzinho que era uma única célula e foi evoluindo até o ápice da evolução em termos de organismo, que é o ser humano. A pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A resposta: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um globo. Mas a gente não deve se esquecer que tudo é transformação do fluido cósmico universal. Tudo que a gente pensar em termos de matéria é transformação do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal estava em todo o espaço, veio, se condensou no nosso planeta e deu origem a todos os seres vivos. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara no limo da terra. Então, o princípio, do nosso organismo foi evoluindo através de todo o processo do mineral, do vegetal, do animal e depois o reino hominal foi se desenvolvendo e o reino hominal do ser humano foi propício para que o princípio, a individualização da inteligência nele encarnasse. E a pergunta de número 48, podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos.
a gente vai estar chutando, né? Chutando bastante. Exatamente, a gente não sabe. Por que que eu digo que a ciência não sabe? Porque a ciência lança, né, uma descoberta. Olha, novo fóssil foi descoberto. O ser humano apareceu em primeiro lugar em tal local. Isso aconteceu há tantos mil anos. Nossa, essa é a verdade. Passa-se o tempo, novas descobertas, novos estudos. Não, o acontecimento é anterior. Nós achamos um outro ser que era mais antigo. Então, assim, a ciência é feita de verdades transitórias, né? O que a gente acha que é uma verdade absoluta hoje, daqui a algum tempo é tido como bobagem. A gente vai aprimorando o conhecimento. Por quê? Porque a gente não sabe como Deus fez tudo isso. Está muito além da nossa capacidade de entendimento. Até o próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe.